Olá, seja bem-vindo ao Clube da Manutenção, meu nome é Bruno Machado. E na palestra de hoje, a gente vai falar sobre por que você não cresce na sua carreira, né? Vou elencar aqui 8 possibilidades que talvez estejam impedindo o crescimento profissional, né, na sua área de atuação. Pode ser na área de manutenção, né? Operação, área industrial, seja ela qual for. Quem quer crescer na carreira precisa entender que o crescimento profissional não é um desejo, não é uma coisa que tu deseja, né? Crescimento profissional é uma decisão. Então, tu toma uma decisão que vai crescer profissionalmente e tu começa a agir para que isso aconteça, né? Seja montando planos, seja estudando, seja buscando formações, seja se dedicando de uma forma estratégica, eu diria, né? Dentro da empresa, seja indo ao mercado, não importa, né? Existem duas possibilidades de crescimento profissional. A primeira é tu crescer dentro da empresa que tu já está, né? Sendo promovido, né? Galgando cargos dentro dessa empresa. E a segunda maneira é tu indo ao mercado, né? Tu tentar crescer profissionalmente na troca de empresa. Então, por isso que a gente chama aqui, quando tu troca de empresa, tu vai ao mercado, né? Então, tu larga teu currículo para vagas que tu desejaria chegar, que na empresa que tu está você não está conseguindo. E aí quando você faz essa troca, você consegue crescer, seja aumentando o salário ou uh, mudando de carga. Bom, o nome da palestra é Por que você não cresce na sua carreira, né? Como eu falei, vão ser 8 motivos aqui e a gente vai conversando a partir de agora. Bom, o primeiro motivo que você não cresce na sua carreira é que você não gosta do que faz. Quem não gosta do que faz, né, não tem uma dificuldade muito grande de se dedicar e estudar sobre aquilo, né, sobre o seu ofício. Então, se tu não gosta do que faz, é muito pouco provável que tu vai estudar quando chegar em casa, que tu vai buscar aperfeiçoar, né, a sua profissão, que tu vai buscar mais habilidades que circundam, né, aquela profissão, né, que você executa. Então, quando você não gosta do que faz, fica muito difícil crescer profissionalmente, porque a motivação de fazer mais e ter mais responsabilidade sobre aquela profissão tende a cair, porque simplesmente você não gosta daquilo, né? E algumas pessoas escolheram alguma formação, começaram a trabalhar naquilo, né? Talvez ganhem ali um salário, precisam trabalhar, obviamente, mas elas querem que o trabalho inicie e termine o mais rápido possível e só falam do trabalho, ou só pensam no trabalho, enxergam a profissão como trabalho e não como profissão, é um problema também. Elas só fazem isso dentro das 8 horas ali de trabalho, né, das 8 até as 17 horas, e só falam disso, só se preocupam isso dentro desse intervalo. Obviamente que quem só se fala do trabalho e pensa na profissão como um trabalho qualquer, né, ou pensa na profissão só no momento que está ali trabalhando, obviamente que não vai crescer, porque para crescer tu precisa buscar algum tipo de diferenciação dos demais. E essa diferenciação dos demais, ela é no dia a dia, sim, obviamente, mas ela é também estudando, né? Buscando se aperfeiçoar, buscando habilidades, buscando formações, né? Que é uma coisa que quem não gosta do que faz acaba não fazendo. O segundo motivo que talvez esteja impedindo o teu crescimento profissional é que você não entende a sua empresa. Cada empresa tem um jogo social diferente, tem uma cultura diferente, né? E valoriza algumas coisas mais do que outras. E para captar isso, a gente tem que estar bem atento, né? Porque quando a gente fala em empresa, a gente está falando o teu setor, a gente está falando o teu chefe, né? A gente está falando da cultura geral da empresa. Tem culturas que valorizam mais a produção, tem culturas que valorizam mais a segurança, tem culturas que valorizam mais a organização, tem culturas que valorizam mais uma ambição, né? Tem empresas que incentivam, né, seus funcionários a serem ambiciosos, e isso, né, pode trazer inúmeros problemas, como alguns benefícios também, depende. Então, tu precisa entender a tua empresa, o local onde tu está, né? A meritocracia, ela tem realmente limitações. Então,
é muito pouco provável que o mérito, né, no sentido de você tem mais experiência que as outras pessoas, mas a empresa, ou tem mais conhecimento que as outras pessoas, não é bem isso que a empresa valoriza. Às vezes a empresa que ela valoriza mais tu estar disponível, né, tu ter uma dedicação maior do que essas outras coisas, né? Talvez ela valorize mais, né, tu poder trabalhar final de semana, poder fazer hora extra, etc. Tá, estar realmente disponível para aquilo ali, principalmente na área de manutenção, do que tenho tantas formações, tenho tantos cursos técnicos, tenho não sei o quê, mas tu não é uma pessoa disponível, então não adianta nada. Tem que tentar entender o que a tua empresa valoriza. E aí, quando eu falo empresa, obviamente eu falei de cultura, eu falei, né, dos aspectos ali de setor, dos aspectos da própria empresa, mas também do próprio chefe, né? Obviamente tem coisas que ele valoriza mais e que ele valoriza menos. Você tem que estar atento a isso, porque sem o teu chefe querer, você não vai ser promovido nunca. Terceiro motivo, que você não tem a formação necessária. Não adianta fugir disso, né? É uma coisa que antigamente até era possível, hoje não é mais. Hoje as empresas elas estão fazendo um filtro muito grande dentro dos seus cargos, das suas funções. Então, para alguns cargos exigem um curso técnico, para outros cargos exigem engenharia. Não tem que fazer, tem que ter, né? Uh, à medida que os cargos vão sendo padronizados, diplomas vão sendo exigidos, obviamente, né? Então, se tu não tem a formação necessária, não adianta. A gente tem que tentar entender que esforço não é o suficiente. Não é porque, eu sou esforçado, eu me dedico, etc. Bom, mas tu não tem a chave para abrir a porta, tu não vai abrir a porta. Não importa o que tu faça, não adianta, né? Se precisa ter uma engenharia para ocupar aquele cara, tu tem que buscar uma engenharia. Se precisa ter um curso técnico, tu tem que buscar o curso técnico. Não acho que só te esforçando, te dedicando, né, estando disponível também, que nem eu falei anteriormente, vai ser o suficiente para te conseguir crescer. Não vai, né? Então, não ter a formação necessária para o cargo que você quer ocupar ou, né, para o salário que você quer atingir, porque existe também essa confusão, né, de que, eu queria ganhar 7 mil por mês. Na indústria, quem está ganhando 7 mil por mês é cargo de gestão. A grande maioria dos cargos de especialista, né, seja sênior, não importa, ou master, né, muito pouco provável para ganhar 7 mil. Bom, vamos pensar que até ganhe, mas aí é pouco, né? Existem poucas oportunidades, né, cargo especialista que ganhem bem. Se tu deseja um salário mais alto, obviamente tu vai, de um jeito ou do outro, acabar tendo que te tornar líder ou gestor, né? E para ser líder ou gestor, as empresas estão exigindo algumas formações, né? E claro, existem outras possibilidades de tu escalar dentro de uma área de especialidade, né? Como engenharia de manutenção, engenharia de confiabilidade, engenharia de planejamento, engenheiro também. É uma possibilidade, mas é bem menor, né? Mas pode direcionar a tua carreira para isso, mas para atingir esses cargos que eu falei, tu precisa ter uma formação. Se tu não tiver formação, não adianta nada. Então não adianta tu querer ganhar mais sem entender o que tu tem que fazer para ganhar mais. Porque se tu não, ou o cargo que tu tem que ocupar para ganhar mais. Não adianta só querer ganhar mais. Eu quero ganhar mais. Para ganhar mais tem que fazer mais. Para ganhar mais tem que saber mais. Para ganhar mais tem que ter mais responsabilidade. Para ganhar mais, tu tem que ter, às vezes, uma responsabilidade que um gestor tem, que às vezes é uma responsabilidade não só técnica, mas civil e criminal também, ou do engenheiro que tem uma responsabilidade técnica e consegue assinar um negócio. Cara, aqui, ó, tá assinado, ó, eu sou engenheiro, é comigo, né? E às vezes a empresa precisa disso, a empresa precisa de uma pessoa que resolva o problema, precisa de uma pessoa que se responsabilize pelo problema. E aí é uma coisa muito diferente, porque existe uma confusão também que a gente faz. Bom, eu resolvo todos os problemas, tudo bem, ótimo, isso é ótimo. E isso vai te destacar e tu, muito provavelmente talvez cresça, mas existe algumas funções e as que mais ganham é que a empresa precisa que tu te responsabilize por aquilo perante outros órgãos, né? E aí muda um pouco de figura a coisa, né? Por isso que entra essas autorizações, né? A RT, etc. Tem que ser um responsável técnico às vezes por aquilo. Então o engenheiro da planta normalmente é o responsável técnico por aquilo ali, né? Engenheiro eletricista, engenheiro mecânico, não importa. Bom, mas se não tiver a formação necessária não tem como, né? Entendam que a formação ela é uma condição necessária, né?
mas não é uma condição suficiente. Não é porque tu é formado que tu vai crescer. Então tu deu um passo, obviamente, tu atingiu um patamar maior, mas existem outras coisas que tu vai ter que fazer para poder crescer. O quarto motivo é que você é igual a todo mundo, né? Então, se você for igual a todo mundo, não é motivo para crescer. Crescer é diferenciação, né? Só cresce quem se diferencia e nenhuma avaliação é absoluta. Isso é uma coisa importantíssima de entender, que nenhuma avaliação é absoluta. Toda vez que uma pessoa está te avaliando, ela está te avaliando em relação a outra pessoa, ou a outras pessoas, ou a um ideal, né? Então, quando tu vai promover alguém dentro da empresa, abre um cargo de supervisor. E aí tu vai fazer uma promoção, né? Então, abre um cargo de encarregado. Eu já fiz várias promoções na minha vida e eu sempre pensava de duas formas, né? Eu preciso ter em mente um encarregado ou um supervisor ideal, né? Obviamente, que é o parâmetro de comparação. Mas não é isso que vai fazer eu tomar a decisão. O que vai fazer eu tomar a decisão é a comparação entre os candidatos, né? E isso é uma comparação relativa. Eu vou analisar candidato a candidato, né? Com as qualidades, os pontos fortes, pontos fracos, mas na hora de tomar a decisão, eu vou ter que ponderar um em relação ao outro. E se você for igual a todo mundo e não tiver nenhum tipo de diferenciação, obviamente você não vai crescer, porque você é igual a todo mundo, então não tem como, tu não te destaca, tu não é escolhido, né? Então tem que ter algum tipo de vantagem competitiva em relação aos teus pares. Se não tiver um tipo de vantagem competitiva em relação aos teus pares, tu não vai crescer, né? É como se fosse uma fila, imagina uma fila, né? Que tá todo mundo um do lado do outro, assim. A pessoa que se destaca é aquela que dá um passo na frente, né? Mas esquece que todo mundo vai dar um passo atrás para te ficar em destaque. Não vai acontecer. Isso acontece em desenho, né? Ou em filme. Então isso na indústria não vai acontecer. As pessoas não vão facilitar o teu caminho, elas não vão abrir o caminho para ti. Mesmo elas sabendo que talvez tu fosse o melhor. Por exemplo, existe uma coisa que eu ensino em alguns cursos que eu dou, que é liderança orgânica. É aquela liderança intrínseca da pessoa que ela puxa à frente das coisas, mesmo ela não recebendo para isso, né? Porque a gente vai treinando a nossa liderança, vai conquistando o respeito, é uma coisa importante. Mesmo que tu seja um líder orgânico, algumas pessoas vão se candidatar, mesmo não tendo liderado nada, porque elas não querem ser líderes, elas querem ganhar mais. Entendeu? E isso é um problema muito sério. As pessoas querem ganhar mais, elas não querem liderar. Elas querem ganhar mais, elas não querem responsabilidade. E isso acaba meio que contaminando a concorrência, né? Mas o que é importante entender desse quarto ponto? Toda avaliação é relativa. Você não pode ser igual aos outros. Quinto ponto, você não tem um espírito forte o suficiente. Sem manter uma dedicação e uma entrega de qualidade por longo prazo, esquece, não vai acontecer. Se dedicar por um ano não significa nada, performar melhor tem que ser um lema de vida, tem que ter espírito forte para suportar. Isso aqui é uma coisa extremamente importante. Até vou destacar aqui. Ué, sumiu aqui. Porque é o seguinte, ó. Nada acontece do dia para a noite. Nem é desejável que aconteça do dia para a noite. Então nada vai acontecer do dia para a noite. Não vai acontecer do dia para a noite. Esquece, não vai acontecer do dia para a noite. Tudo demora, ok? No meio do caminho do crescimento profissional existe um mar de frustração, um mar de oportunidade que vai ser dada para outras pessoas. Isso vai acontecer, não tem o que fazer. E tu tem que ter esse espírito forte. Quando eu falo espírito forte, é tu conseguir manter uma entrega alta, um bom trabalho, mesmo não recebendo para aquilo, mesmo todo mundo ao teu redor tá numa zona de conforto, mesmo tu não sendo reconhecido, mesmo tu não sendo elogiado, mesmo tu ganhando igual ou menos que as outras pessoas, isso tudo não pode importar. Tu tem que ter um espírito forte para manter uma entrega alta, porque no fim, né? E ao cabo, você trabalha para você e não para uma empresa. Então, o que é importante entender é que você precisa criar um perfil profissional. E esse perfil profissional, ele
Deixa eu mudar. Ele independe da valoração externa. Isso é uma coisa extremamente importante. Ah, o meu chefe não me reconhece. Ah, o meu chefe não está olhando. Ah, mas ninguém está olhando. Ah, mas não sei o que, é uma bagunça. Isso não importa nada, cara. Não importa nada. É só tu, a tua profissão, tu fazer o melhor que tu pode fazer. É só isso que importa. É só isso que importa. O local onde tu tá hoje, a empresa que tu tá hoje, é pura. É pura. Como é que eu boto? Qual é a palavra correta? Mas é uma coincidência, cara. Tá entendendo? Esse pessoal que tá ao teu entorno, as pessoas que tu conhece aí, tudo isso é uma baita de uma coincidência que aconteceu. Daqui a uns 3, 4 anos, talvez tu nem esteja aí. Talvez daqui a uns 3, 4 anos, talvez tu esteja em outro cargo, talvez tu esteja fazendo outra coisa. Aí se tu te desenvolver, quando a gente se desenvolve pessoalmente, profissionalmente, né? Quando a gente estuda e tem isso como lema de vida, abre-se um mar de possibilidades. Hoje talvez você não enxergue as possibilidades, mas talvez conversando aqui você comece a enxergar as possibilidades. Então às vezes a gente não enxerga as possibilidades. Então não acha que existe uma parceria e não sei o quê, e tá tudo certo, e tamo junto. Sim, ó, pensamento coletivo tu tem que abandonar. Não existe a classe dos mecânicos, a classe dos engenheiros, a classe dos técnicos. Não existe nós, nossa equipe, não sei o quê. Existe até por ali, mas em termos de crescimento profissional, é tu contigo mesmo. Então, trabalhar mal não vai te beneficiar em nada. Nunca. Nunca vai te beneficiar em nada. Né? Ah, meu chefe não me reconhece, então eu vou trabalhar mal, vou faltar, vou não sei o quê. Não vai, isso não vai te beneficiar em nada, cara. Porque tu trabalha para ti é a tua imagem. Não é uma coisa importante. É a tua imagem. Né? A tua imagem que fica arriscada. É a tua imagem que se atrapalha. É a tua imagem que é atrapalhada, né? Quando tu começa a te comportar mal, ou tu começa a fazer coisas que depõem contra a tua própria imagem. Porque no final das contas, se o teu chefe fez isso, fez aquilo, tem os motivos dele, tu não sabe qual é, mas que isso importa? O que isso importa? Tu acha que tu vai afetar ele? Você não tem capacidade de afetar ele, você não tem capacidade de. ah, re- isso tudo acontece porque a gente não tem poder de ação. E normalmente, quando a gente não tem poder de ação, a gente começa a agir contra nós mesmos. Então, eu me dediquei, né, na minha cabeça, né, me dediquei. Então, eu merecia ser reconhecido, mas aí a promoção ela foi dada para outra pessoa. Agora, o que eu vou fazer? Não, agora eu não vou trabalhar, agora eu não vou me dedicar, agora... Por quê? Você não tem o poder de ação. E você começa a se prejudicar, a agir contra si mesmo. Isso é um fator psicológico que acontece quando a gente está frustrado. A gente quer fazer uma coisa, é um estado ansioso, tu quer fazer alguma coisa, mas tu não tem o que fazer, porque não depende só de ti. E aí tu começa a agir contra ti mesmo, agir contra a tua imagem, etc. Isso não é uma coisa positiva e só vai te prejudicar. Tem que ter espírito forte para suportar. Esse jogo, o jogo do crescimento profissional, é um jogo de longo prazo, não é um jogo para quem tem força. E é um jogo para quem quer, de fato, ser um bom profissional, quer, de fato, fazer coisas maiores, quer, de fato, fazer um bom trabalho. Aí, nesse sentido, se tu for a pessoa realmente boa, né? Uma pessoa, um bom profissional, realmente você vai ser reconhecido aí ou em outro lugar. Porque, de novo, né? Eu falei que a gente trabalha para nós mesmos, não para uma empresa. Vocês têm um contrato com a empresa lá. Pode estabelecer um contrato com outra empresa, tu pode abrir uma empresa, tu pode ser autônomo. Mas autônomo não fica faltando serviço, autônomo não fica puxando para trás, autônomo. Tu tem que ter uma mentalidade de autônomo, tu tem que ter um pensamento individualista. Tu não pode pensar assim, ah, me prejudicaram lá, não vou fazer, tu nunca vai ganhar de todo mundo. Tu não tá numa guerra com todo mundo. Só pode fazer o que tu pode fazer. E tudo que tu fizer vai, de uma forma ou de outra, voltar para ti. Então, aprenda. Eu sei que é difícil isso, mas você precisa aprender a lidar com a frustração sem se prejudicar. Né? A sofrer sem ficar se automutilando, né? Muito automutilando em termos de imagem, né? O estado figurativo, tô falando. Então,
não tá legal, não sei o que, tu vai lá e, não vou trabalhar, vou ficar puxando para trás, vou chegar atrasado. Isso só vai te prejudicar, não vai te ajudar em nada. Se a sua empresa não tem oportunidade nenhuma, é uma coisa que acontece bastante, né? Que o lugar onde a gente trabalha não tem oportunidade. Às vezes depende de uma tragédia para poder crescer, né? Mas só que tem que tentar entender o seguinte, né? Em vez de pessoas que estão se aposentando, existem pessoas que mudam de empresa, existem pessoas que são promovidas e cargos abrem, né? Os cargos que essas pessoas ocupavam abrem. Depende, né? Mas se a tua empresa não tem oportunidade, né? Contra isso não tem muito o que fazer, né? Vai ter que mudar de empresa ou esperar, né? Se você depende de uma tragédia para crescer, melhor nem crescer. Depende que alguém saia, morra para poder crescer, melhor tu nem crescer, né? Mas assim, o jogo do crescimento profissional é um jogo de prazo, né? Mas também é um jogo de dedicação, também é um jogo de trabalho, também é um jogo de estudo. Mas precisa delimitar prazos. Obviamente, o meu prazo é 1 ano, não vai crescer. Tem que ser muito bom e dar sorte para crescer em 1 ano. Porque existe uma trinca necessária para o crescimento profissional. São 3 fatores. O primeiro fator é a vaga e existir. Se a vaga não existir, não vai crescer. Vai crescer para onde se não tem vaga? Precisa a vaga existir. O segundo, você precisa merecer, né? Se você não merecer, muito pouco provável que você cresça. Mas como é que tu conquista mérito em 1 ano? Para te conquistar mérito em 1 ano, talvez até que você conquiste. Mas todo o pessoal que já estava lá antes de você tem que ter a régua tão baixa que o simples fato de fazer pouca coisa, já te destaque, né? Tu tem que estar num lugar onde a régua é muito baixa para conseguir te destacar e crescer em 1 ano, né? E o terceiro ponto, também, e extremamente importante, o chefe querer. Sem esses 3, né, atributos, podemos chamar assim, você não vai crescer. Porque precisa a vaga existir, você precisa merecer, então o chefe precisa querer. Se ele não querer, não vai acontecer. Se você não merecer, não vai acontecer. Se a vaga existir, não vai acontecer. Então, pode ser que a vaga exista, você mereça, mas teu chefe não queira. Pode ser que teu chefe queira, você mereça, mas a vaga não exista. Pode ser que a vaga exista, teu chefe queira, mas você não merece. E aí acaba, se ele te promover, ele vai mandar uma mensagem errada para a equipe dele e acaba não fazendo. Então, tem que tentar entender algo que eu chamo de mapeamento, né? Tem que mapear as oportunidades que tem na tua empresa, mapear os salários dessas oportunidades, mapear para onde você poderia crescer, tentar adequar o possível ao desejável, né? Então, tua empresa tem que ter oportunidade no curto e no médio prazo. Não acha que vai ser 1 ano. Então, eu acho que prazos sadios são de 3 a 5 anos. Eu não acho que uma estratégia sadia é ficar tudo mudando de empresa. Fica 1 ano aqui e vai para lá. Tu não consegue fazer nada numa empresa em 1 ano, né? Fica 1 ano aqui e tu tenta. Então tem gente que usa muito essa estratégia de ir a mercado toda hora, né? Então tá num lugar e tá largando currículo para outras oportunidades. Tá num lugar e tá largando currículo para outras oportunidades. Eu vejo que o crescimento profissional ele deve advir de uma ambição sadia. Sadia. E o que é uma ambição sadia? Uma ambição sadia é aquela que você busca crescer profissionalmente fazendo coisas, né? Dentro da empresa que você está, essas coisas agregam valor, você é reconhecido por isso e você cresce. Você não quer crescer por crescer. Não está forçando a coisa, né? Você realmente quer ser reconhecido pelo aquilo que você faz e pelo aquilo que você sabe, de fato, né? Isso não é uma promessa. Uma coisa que eu falo em alguns cursos que eu dou que a gente nunca pode ser uma promessa, a gente tem que ser uma realidade. Então tu tem que ser um supervisor real, mas tu quer ser supervisor. Não pode ser, não, me dá a chance aí,
Me passa para o supervisor que aí eu vou dar meu jeito. Não. Tem que ser já uma realidade, não pode ser uma promessa, né? Então, ambição sadia é uma coisa extremamente importante. 7. Você tem uma percepção errada de si mesmo. Então, uma coisa que acontece também é a gente não perceber as nossas reais qualidades, as nossas reais capacidades, né? Então, isso é muito comum e o que mais tem é profissional .05 achando que é .08. Isso acontece muito, né? Saber suas qualidades é importante, mas saber seus pontos fracos é fundamental. Se você acha que é bom, algo está errado. Se você só acha que é bom, algo está errado, obviamente, né? Então, a gente precisa entender duas coisas. Nós temos qualidades, nós temos defeitos. Defeitos técnicos, defeitos comportamentais, né? A gente tem algumas habilidades, outras não. E tudo isso são algo que eu chamo de motivos para sim e motivos para não. Então a gente tem motivos para ser promovido e motivos para não ser promovido, né? Então sempre quando vai ser feita uma avaliação, quando a gente vai fazer uma avaliação, eu já falei que ela é uma avaliação relativa, né? A escolha é uma avaliação relativa. E nessa escolha, que é uma avaliação relativa, a gente tem os motivos para sim e os motivos para não. Então, por que é o Bruno? Por que isso, por que aquilo, por que aquilo, por aquilo outro, Bruno isso, Bruno aquilo, pô, show de bola. Então, mas por que não o Bruno? Ah, porque o Bruno isso, o Bruno aquilo. Então, tu tem que tentar entender os teus motivos para sim e os teus motivos para não. Porque eu já vi assim, ó, vários tipos de profissionais, por exemplo, excelente tecnicamente, né, uma pessoa diferenciada, realmente um conhecimento superior a todas as outras pessoas, mas um comportamento inaceitável, né, um comportamento ruim. Bruno, o que é um comportamento ruim? Cara, excesso de piada, de sacanagem, né? Ter um comportamento não confiável, né? Então, o fator comportamental às vezes é um motivo para não. E às vezes a qualificação técnica, o conhecimento é um motivo para sim. Mas, né, os motivos para não é uma coisa importante vocês entenderem. Motivos para não pesam mais que os motivos para sim. Os motivos para não pesam mais que os motivos para sim. Então, às vezes o que te tira do jogo são os teus defeitos. Sejam eles comportamentais, técnicos ou pessoais, né? Ou de perfil também. Às vezes é isso que te tira do jogo, né? Então, tu tem que tentar entender e sempre trabalhar, né, os teus pontos fracos, tá? E também as tuas qualidades. Tem que ter consciência, né? E não ter uma percepção errada de si mesmo. Eu sei que eu tenho um monte de defeito, né? Eu estou dando essa palestra aqui para vocês. Isso talvez seja uma qualidade que eu tenha, conseguir fazer isso que eu estou fazendo. Mas eu sei também que eu errei bastante aqui, né? Eu escrevi algumas palavras erradas, eu falei de forma meio confusa em alguns momentos. Eu não consegui me expressar da maneira que eu gostaria em alguns momentos. Então são defeitos, né? Ou pontos fracos que eu possa melhorar, eu tenho que trabalhar para melhorar. Isso acontece em tudo. Isso acontece em qualquer profissão, né? Mecânico, eletricista, supervisor, planejador, coordenador, né? Programador, assistente de PCM, auxiliar de manutenção, instrumentista, não importa, né? Isso acontece em qualquer profissão. Então, sempre se atente aos motivos para sim, mas nunca se esqueça dos motivos para não. Então, existem motivos para sim, existem motivos para não. E o último ponto é o seu gestor é injusto, né? Muito comum também, né? Nesses casos, comece a planejar a sua saída da empresa, né? Você nunca vai ganhar do seu chefe. Ele tem mais contatos, mais poder e mais informação. Então, não tem como ganhar do teu chefe. Esquece. Não tem como prejudicar teu chefe sem te prejudicar, né? E nem é desejável que tu queira isso.
Mas tu tem que tentar entender o seguinte: você entende a sua real situação, você tem formação, você tem resultado, né? Você tem a competência, né? Você tem o perfil correto, você já mapeou as oportunidades, a oportunidade surgiu, você não foi promovido, né? Você demonstrou isso para o seu chefe de alguma forma, né? Só que às vezes existem chefes que são realmente injustos, né? Existem chefes que eliminam vagas. Tinha uma vaga, o cara foi promovido, saiu da empresa, ele eliminou a vaga. Eliminando a vaga, não contratando outra pessoa, não promovendo, ele acabou com aquela possibilidade. Existe isso. Existem chefes também que eles não criam oportunidades. Então o cara está dentro, ele tem um setor de PCM, que tem um planejador, que tem um programador, mas não tem analista. Ele poderia criar um cargo de analista, mas ele não cria, né? De certa forma é uma forma de injustiça, por quê? Porque tu deixa de criar possibilidade para as pessoas crescerem. E tu nunca pode deixar de abrir as portas para as pessoas, né? Como gestor, tu nunca pode deixar de fazer isso, porque a empresa ela tem uma função social. Existem chefes também que priorizam parceria, né? Amizade, em detrimento de competência e conhecimento técnico. Existe isso também, né? E não é pouco, né? E isso você tem que tentar entender. Se realmente você está diante de uma situação dessa. É porque se o seu chefe não quiser, não vai acontecer. Lembra daqueles 3 pontos que eu falei? O chefe tem que querer. Se não querer, não vai acontecer, né? E é importante que você entenda que nem tudo tem solução e talvez não seja onde você está. Talvez você vai ter que ir para outro lugar, né? Vai ter que ir a mercado. Então, o gestor, né, ele impacta muito a nossa carreira, né? E às vezes ir a mercado é uma maneira de, às vezes, até dar uma lição para esse teu gestor, teu chefe, né? Porque muitas pessoas, eu vou sair, bom, recebi uma oportunidade, estou indo embora. Não, vou te promover, eu vou te dar aumento. Quantas pessoas já não receberam aumento dizendo que ia embora, né? Por que isso acontece? Porque realmente muitos gestores eles não estão preocupados com a sua equipe. Eles não estão preocupados com o desenvolvimento da sua equipe, né? Mesmo sendo um dos fatores principais para desenvolver, né, e viabilizar e criar oportunidades para as pessoas. Bom, isso acontece. Então, nessa palestra eu listei os 8 motivos, né, que talvez estejam impedindo você de crescer profissionalmente. Falei de mais algumas coisas. Acho que é importante refletir sobre a primeira frase dessa palestra, né, que foi: o crescimento profissional, ele não é um desejo. O crescimento profissional, ele é uma decisão. Você tem que decidir crescer profissionalmente e trabalhar para isso. Legal? Espero que vocês tenham gostado dessa palestra. Se gostaram, curtam, compartilhem, mandem para os amigos de vocês. Se inscrevam no canal e até a próxima. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.